Bom dia, pessoal. Acho que, como todo mundo já sabe, eu estou na parte de quanto NLP, certo? E hoje eu vou mostrar um pouco do que eu venho estudando essa semana, de segunda para cá, que é mais especificamente a parte da conversão de palavras nesses chamados string diagrams, certo? E a propósito, um disclaimer: todo estudo que eu fiz foi em inglês, então se eu fizer uma tradução meio atravessada ou joga direto o termo em inglês, por favor, me perdoem, me deem essa colher de chá. Pronto. Então, para essa primeira etapa de familiarização com o QNLP, Júlio me propôs de estudar como é o pipeline de uma aplicação de QNLP, certo? E mais especificamente nessa semana, ela me propôs de estudar primeiro essas duas etapas, que eu acho que inclusive eu nem consegui cobrir tudo, mas eu vou apresentar aqui tudo que eu consegui cobrir até agora, certo? Um pipeline é um conjunto de passos que tem que ser seguido, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tive que fazer é estudar sobre processos e diagramas, para poder entender lá na frente o que seriam esses string diagrams, certo? Então, processo tem uma definição bem ampla, que seria basicamente qualquer coisa que tem nenhum ou mais inputs e tem zero ou mais outputs. Ou seja, pode ser uma função, pode ser um objeto ou até um bebê, como é um exemplo que o Bob Cake dá, certo? Então, nesses diagramas que a gente está trabalhando, os processos eles são modelados por caixas e os inputs e outputs são modelados por fios, certo? Então aqui a gente tem alguns exemplos. Mais à esquerda a gente tem uma função que toma como dois inputs dois números reais e como um output tem um outro número real. Essa função pode ser uma soma, por exemplo. Então essa função ela pode ser considerada um processo, bem como o quicksort, que é um algoritmo de ordenação, né? Ele recebe duas listas, ele recebe uma lista e devolve a lista ordenada, certo? Então, cozinhar também pode ser um processo e até, como eu tinha mencionado antes, um bebê pode ser um processo, que nesse caso aqui, dessa representação, o bebê recebe como input comida e amor e ele dá como output barulho e cocô, certo? Então, esses diagramas eles têm um conjunto de propriedades e regras. Então, uma propriedade deles é que os processos eles podem ser concatenados por meio desses fios, certo? E isso a gente chama, quando a gente tem essa concatenação de processos, a gente chama de process theory, uma teoria de processo, certo? Mas eu não posso fazer essa concatenação na doida. Eu preciso ter respeito tipo ao tipo do input e de output, certo? E é justamente o que esse exemplo da direita traz. Eu tenho um bebê e eu não posso concatenar o processo bebê com quicksort, porque assim, eu não posso colocar como input do quicksort cocô, porque o quicksort ele não vai ordenar cocô, certo? Então, é um pouco como os data types que a gente tem nas linguagens de programação, só que aqui a gente tem os system types, tipos de sistema, certo? Então aqui são outras propriedades dos processos e diagramas. Aqui a propriedade 1. Eu não botei todas aqui, tá? Eu botei as que eu considerei mais importantes. Então a propriedade 1 aqui seria a deformação do diagrama, que basicamente diz que eu posso deformar esses fios sem ter muito prejuízo em
na função desse diagrama, certo? No resultado desse diagrama. A única coisa que eu tenho que ter cuidado é de não colocar os inputs e outputs de forma trocada. Então, se eu vou fazer essa deformação, eu posso fazer essa deformação contanto que eu não mexa na ordem dos inputs e outputs. Outra coisa é a substituição de diagrama. Comumente eu posso fazer essa operação de substituir um diagrama por outro. Que nesse caso aqui a gente tem no quadrado 2, né? Essas duas linhas seriam dois números, certo? Que estão sendo multiplicados por 2 e estão sendo um está sendo subtraído pelo outro. De forma análoga, por causa da propriedade da multiplicação, né, eu poderia subtrair primeiro um número do outro, desses inputs, e depois multiplicá-los por 2. Certo? Então essa é uma forma de substituição de diagrama. O 3 é a composição em paralelo e sequencial. Então eu uso esses símbolos para denotar isso. Uma composição em paralelo quer dizer que esses dois processos estão acontecendo ao mesmo tempo, enquanto uma composição sequencial é definida como um acontece e depois o outro acontece aqui. E vale a pena a gente notar, né, que esses sinais, não, deixa eu falar. E vale a pena a gente ressaltar aqui que na composição sequencial a gente tem que prestar atenção aos tipos aos tipos de input e output, certo? Como eu tenho o B como um input desse processo G e como o output desse processo F, então faz sentido eu concatenar sequencialmente de forma que F seja o primeiro processo a acontecer, de forma a dar o output B, que vai ser o input desse processo G. Ok? Então, outra coisa interessante é que esse diagrama ele está intimamente ligado à notação de Dirac. Então, quando eu tenho um processo que não tem nenhum input, eu chamo esse processo de um estado. E quando eu tenho um processo que não tem nenhum output, eu tenho um efeito, certo? E então eu posso representar um estado como um ket e um efeito como um bra, certo? Então, agora, recordando o pipeline, né, que a gente viu aqui, a primeira etapa vai ser a etapa de parsing. E o que seria a etapa de parsing? Parsing é o processo de, dado uma certa gramática, atribuir uma estrutura sintática a uma frase, para você conseguir extrair alguma informação dela. Então, um exemplo de aplicação do parsing é para checar corretude e significado de uma frase. Por exemplo, eu posso, quando a gente escreve no Word, e aí a gente escreve alguma coisa que tá esquisita. E aí a gente não exatamente a gente escreveu as palavras erradas, mas alguma coisa está estranha. Então o Word ele vai colocar, acho que um sublinhado azulzinho embaixo, né? E aí se a gente clicar lá, a gente vai ter uma sugestão, certo? Então isso é uma das aplicações que o parsing pode ter, certo? E aí eu trouxe um exemplo de um parsing comum, de uma estrutura comum, que é a árvore de sintaxe, certo? E aí a frase é Tom ate an apple.
Tom comeu uma maçã. E aí ela fica nesse esquema aqui, certo? Então, o foco da gente não é muito estudar essas árvores sintáticas, então vamos passando. Então, depois que a gente tem esse parsing, a gente faz um encode que resulta no string diagram, certo? Então, o que é um string diagram? Um string diagram é uma maneira de parsing sintático baseado em mecânica em circuitos e mecânica quântica, certo? Então, aqui a gente tem um esquema que é John gave Mary a flower, e a gente pode ver que pode ver como visualmente funciona um. E eu vou entrar mais em detalhes em próximos slides, certo? Eles são como redes de tensores, só que mais ricas assim, em significado. Então, string diagrams são uma abstração ideal para a gente perceber a relação entre palavras numa frase. E esses string diagrams, para a biblioteca que a gente está se propondo a utilizar, que é o Lambeck, usa um formalismo de pre-group grammar, certo? Gramática pre-group, para implementá-los. Então, o que é isso? Um pre-group grammar? De maneira bem sucinta, um pre-group grammar é uma estrutura onde cada palavra tem um tipo e toda palavra pode ter adjuntos, certo? Adjuntos para a direita e adjuntos para a esquerda. E aqui a gente tem o esquema anterior, só que tendo essa sintaxe, certo? Tendo essa gramática, melhor dizendo. Então, John é do tipo N, e você pode ver que gave é do tipo N elevado a R, S, NL, NL. Agora, esse NR é um adjunto à direita de N, de John, certo? Esse NL, esses dois NL é de Mary e de A. Então, qual é a intuição que a gente tem a partir disso? S seria o tipo de sentence, de frase. Que esse verbo aqui, ele, de maneira coloquial, ele quer ser uma frase. Mas se eu tivesse só esse verbo, gave, dar, deu, por si só, ele não faz sentido nenhum. Então, para fazer sentido, ele tem que ter complementos. E é por isso que esse gave, ele é do tipo NR, S, NL, NL, certo? Então, voltando para os string diagrams. Agora eu vou explicar de maneira mais aprofundada, um pouquinho mais aprofundada, né? Então, os string diagrams basicamente são a maneira que a gente combina o NLP de espaço vetorial e a álgebra de gramática. A álgebra gramatical. O que é isso? Então, em NLP é comum a gente ter uma modelagem para buscar significado. É comum a gente usar isso que se chama de Vector NLP. Então, a gente tem aqui essa imagem, né? Que cada eixo dela é um dado contexto. E cada palavra ela é um vetor que tem certos componentes de cada um desses contextos. Certo? E a álgebra gramatical, ela pode dizer quando uma frase tem sentido ou não. Certo? Então, os string diagrams, eles são uma ferramenta que usa como base as ideias por trás
de circuitos quânticos para fazer essa junção desses dois componentes e a gente conseguir extrair significado de um todo, ou seja, da frase, a partir dos significados de cada um dos elementos dela. Assim como diz o Bob Cook. Então, só voltando para cá, como é que isso acontece? Cada tipo que a gente viu aqui, ele tem um mapeamento para um espaço vetorial. Então, esse N, ele tem um mapeamento para um espaço vetorial Nzão. E esse gave é importante a gente é uma observação importante que ele tem um mapeamento para um espaço vetorial composto por produtos tensoriais. Então, aqui o espaço vetorial que esse gave vai ter vai ser o produto tensorial de Nzão, Szão, Nzão e Nzão, certo? E cada uma dessas palavras vai ser representada como um vetor não, desculpa, vai ser representado como um estado em seu espaço vetorial correspondente, certo? Então, daí que a gente tem uma representação parecida com o que a gente tem aqui no Vector Space NLP. Só que também usando essa estrutura de gramática, certo? De Pre-Group Grammar. Então, isso foi tudo que eu consegui cobrir essa semana. E aqui estão algumas das minhas referências. É isso, obrigado.